Olá, o título da lição da Escola Sabatina desta semana é As Nações, segunda parte. Nós vamos continuar aprendendo sobre os problemas causados pelo pecado na humanidade e os problemas de o ser humano preferir um governo humano no lugar do governo de Deus. Antes de seguirmos adiante, não deixe de curtir esse vídeo se esse material tem lhe ajudado no estudo da lição e na aprendizagem da Bíblia Sagrada. Então curta, é rapidinho, curta aí onde você está assistindo e depois que você assistir, se você gostar, você compartilha com outras pessoas para elas também terem acesso a este conhecimento, ok? Bom, os primeiros diríamos assim, preferirem um governo não divino, infelizmente, foram nossos primeiros pais. Nós percebemos isso na transgressão deles ao primeiro mandamento que Deus havia dado no Jardim do Éden. Aqui em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, lemos o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí vemos no capítulo 3 de Gênesis que os nossos primeiros pais aceitaram as insinuações de Satanás, de que eles poderiam ser como Deus, e desta forma eles estavam sim rejeitando o pleno governo de Deus na vida deles. Então os primeiros, diríamos assim, a deixar o governo, o perfeito governo divino de lado foram os nossos primeiros pais. E desde então a humanidade tem colhido os resultados. Tanto o povo de Deus no Antigo Testamento, quanto o povo de Deus no Novo Testamento, como estudamos na lição da semana passada. E se você não estudou, recomendo que você veja o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Agora, quando lemos Gênesis 2, 15 a 17, percebemos que o primeiro mandamento que Deus deu para os nossos primeiros pais foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta obediência ela era fundamental, por quê? Porque a imortalidade dos nossos primeiros pais e da humanidade era condicional. Você já ouviu falar, possivelmente, na imortalidade condicional, ou seja, a imortalidade ela é condicionada, né, à obediência a Deus, ao manter-se ligado a Ele, que é a fonte de vida. Isso, obviamente, antes do pecado, né? Hoje a salvação, como estamos corrompidos, precisamos da graça de Deus. Mas a imortalidade dos nossos primeiros pais, ela tinha a obediência como condição. Esta obediência também era muito importante para que Deus confiasse maiores responsabilidades a eles. Já me perguntaram no Na Mira da Verdade por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, se Deus não cria esta árvore, Deus não criaria o livre-arbítrio. Olha que interessante, ele não materializaria, na verdade, o livre-arbítrio. Deus criou-os com livre-arbítrio, mas Deus precisava dar a eles a opção de amá-lo ou não, a opção de obedecê-lo ou não. Então, ao criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não cria o mal ou o pecado. O que Deus cria é a possibilidade do pecado. Se Deus não dá esta possibilidade, ele não tem seres livres. Então, se você parar para analisar, e eu recomendo que se você é um professor ou professora da Escola Sabatina, explore um pouquinho isso com seus alunos. Se você parar para analisar, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma aula de amor e uma aula de exercício do livre-arbítrio com responsabilidade. Deus estava ensinando isso aos nossos primeiros pais. Mas, obviamente, eles pecaram e deixaram o governo de Deus de lado. Desde então, né, a humanidade tem preferido, infelizmente, governos humanos no lugar do governo divino. E em Daniel capítulo 2, nós percebemos, e aqui numa outra parte da lição,
que o povo de Israel, que como estudamos semana passada em 1 Samuel 8, 1 a 5, não esteve contente com o governo de Deus, acabou pedindo um rei. E ainda disseram, né, para o profeta Samuel o seguinte: nós queremos um rei assim como as demais nações. Ou seja, não estavam contentes, queriam se parecer mais com o mundo. E é o que acontece muitas vezes com a igreja hoje. A igreja acaba trazendo costumes do mundo ao invés de levar a igreja para o mundo, né? Nós comentamos isso semana passada. E desde então, nós percebemos que através do reinado de vários reis ímpios, e depois, por causa da constante rebelião israelita contra Deus, Deus permitiu que eles nunca mais fossem um povo autônomo. Você vê em Daniel capítulo 2 que Deus profetiza o surgimento de grandes impérios mundiais, e ali ele mostra, né, que o povo dele, por ter escolhido um caminho errado, Deus respeitou a decisão, mesmo com dor no coração. Mas que apesar disso, Deus tinha a história nas suas mãos. E Deus ele consegue transformar a tragédia numa bênção. Algo interessante que nós vemos em Daniel 2, e este é um capítulo muito importante para você estudar, até mesmo com um ateu, né, que ainda não crê que a Bíblia é um livro inspirado, Daniel 2 mostra o surgimento de grandes impérios mundiais ao longo da história, muito antes desses impérios existirem. Então é um tipo de profecia apocalíptica, preditiva, muito importante para você estudar a fim de fortalecer a sua fé e para você estudar com um ateu, um agnóstico sincero, que precisa conhecer detalhes dessa profecia. Você vê ali em Daniel 2 que através dos diferentes metais que se constituiu na parte de uma estátua com a qual Nabucodonosor sonhou, Deus, através desses diferentes metais, ele revela o surgimento de de grandes impérios mundiais e o declínio das nações. Ele começa descrevendo Babilônia, como simbolizada pela parte de ouro da estátua, depois a Medo-Pérsia, simbolizada pelo bronze, né? A Grécia, simbolizada pela prata, e Roma, simbolizada pelo ferro. Depois, os pés de ferro, os pés da estátua misturados com ferro e barro representam as nações divididas, que deu, obviamente, surgimento da Europa dividida, né? A invasão das tribos bárbaras ao Império Romano ocasionou a divisão nos países europeus. Então tudo isso foi profetizado. Agora, esse declínio dos metais, ouro, né, prata, bronze, ferro, você percebe que este declínio mostra o declínio das nações. Ok? E aí você vê, ao mesmo tempo, a onisciência de Deus. Deus, ele não adivinha, ele sabe. Ele conhece a história do início ao fim, tá bom? Agora, é importante nós considerarmos este declínio das nações, mostrado em Daniel 2, para nós vermos, amigos, que não existe ideologia humana secular que possa trazer solução para os problemas do mundo. O que existe, sim, são formas de governo mais democráticas. E sempre devemos optar por essas formas de governo mais democráticas. Mas não existe um sistema de governo humano perfeito, porque não existe um ser humano perfeito. Agora, isso não é desculpa, obviamente, para um cristão ser irresponsável, né, e eleger como seus representantes pessoas que não defendem pautas ou interesses de Deus para a sociedade, ok? Agora, quando você vê o declínio das nações, aqui mostrado em Daniel capítulo 2, o que nós podemos aprender? Que essas ideologias humanas, como por exemplo, iluminismo, marxismo, evolucionismo, tudo isso, especialmente o marxismo, apresentava uma visão de que a humanidade iria progredir e muito.
no âmbito inclusive interno, moral. Só que o que acontece? A humanidade progrediu na ciência e na tecnologia, mas moralmente de jeito nenhum, e muito menos socialmente, tá? Nós melhoramos em aspectos de saúde, de tecnologia, mais longevidade em comparação com alguns séculos atrás, mas no âmbito moral, né, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial mostrou nada mais, nada menos que o macroevolucionismo e o marxismo são falsos nas suas bases. Não existe uma melhora constante da moral humana, o que existe é uma piora. Ok? E esse declínio das nações representado, né, pelo declínio dos metais da estátua de Daniel 2 mostra isso. Que não tem como a humanidade chegar à perfeição moral sem a atuação de Deus, sem a conversão, sem a transformação do coração. Em Ezequiel 36, vou pegar esse texto aqui para você, mostra que o único ser que pode transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne é Deus. E isto aqui está fora de questão para o macroevolucionismo e para o marxismo. Porque na visão macroevolucionista, Deus não existe. A não ser para o evolucionista teísta, obviamente. E na visão marxista, por causa do materialismo dialético, né, de Karl Marx, então o sobrenatural não é necessário. Não existe. Né? Só que a Bíblia diz, por exemplo, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Isso aqui que Deus queria fazer com o povo de Israel, que Ele quer fazer com toda a humanidade. Isso aqui, só Deus podia fazer isso pelo povo de Israel. Só Deus pode fazer isso pela humanidade. Então, não se iluda com marxismo, com macroevolucionismo, não se iluda com estas coisas, porque você só vai militar por uma causa que nunca deu certo e nunca vai dar certo. Você tem que militar, sim, pela pregação do Evangelho. E, ao mesmo tempo, você tem que, sim, defender a justiça social, porém com base nas Escrituras. Mostrar para as pessoas a importância da liberdade religiosa, da justiça para com os oprimidos, porém de uma forma bíblica. Até porque se você não tem uma sustentação moral para defender isso, com base no quê? Você vai dizer que algo está certo ou errado. Não tem como, não é? Outro aspecto importante da lição, encontramos aqui agora em Daniel 7. Olha que curioso. Em Daniel 2, Deus revela a história do mundo para Nabucodonosor. Em Daniel 7, Deus revela a história do mundo, só que agora ele detalha a mesma visão dada a Nabucodonosor, ele apresenta de uma perspectiva um pouco mais ampla, mas com símbolos diferentes. Ao invés agora de os impérios mundiais serem representados por metais, agora os impérios mundiais são representados por animais. Então, Daniel 2 e Daniel 7 se correspondem, só que Daniel 7 amplia a compreensão daquilo que Deus revelou em Daniel 2. E o que nós percebemos aqui, que eu não vou, óbvio, explicar detalhadamente essa profecia, mas eu vou pegar aqui um trecho que tem a ver com o que nós estamos falando, sobre as nações pecadoras em oposição ao governo de Deus. Aqui você percebe no versículos 2, 1 a 3, o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E aí vem a descrição. Então, ao invés de 4 metais, né, ouro, prata, bronze e ferro, agora eram 4 animais representando aquelas nações, o declínio daquelas nações em Daniel capítulo 2. O que nos chama a atenção aqui, para o nosso estudo, é que esses 4 animais que representam, né, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, esses 4 animais subiram do mar. Por que isso é significativo para o estudo das profecias? A lição nos mostrou aqui que alguns textos bíblicos nos explicam o significado desses animais ou bestas subirem do mar. Por exemplo, no Salmo 65, 5 a 8, Isaías 17, 12 e 13, Jeremias 46, versos 7 e 8, esses textos utilizam da analogia de inundações e de ondas para descrever a agitação existente entre as nações. Então isso significa que essas nações, né, que estão sempre em agitação, em briga umas com as outras, estas nações não correspondem àquele ideal de Deus para o seu povo. Então, quando esses animais surgem do mar, isso se refere a comoções políticas, problemas de ordem social absurdos que fazem com que as nações vivam em constante luta, em constante guerra, em constante briga. Tudo isso aqui é o contrário do que Deus intencionava para o seu povo na terra prometida, não é? Se eles permanecessem fiéis a Deus, se eles continuassem sobre a liderança de Deus, ao invés de eles enfrentarem as inundações de outras nações, a agitação existente entre elas, por isso que surgiram do mar, eles teriam paz e segurança em meio a toda essa agitação que existia entre os reinos pagãos. Né? Então Daniel observa aqui que o caos, as lutas, a instabilidade faz parte do sistema de governo humano. Né? E o que Daniel 7 acrescenta, não é? Entre os detalhes importantes que Daniel 7 acrescenta em relação a Daniel 2 é o surgimento de um poder representado por um chifre pequeno. Este poder surgiu após Roma, aqui no capítulo 7. Portanto, esse poder está relacionado a Roma papal. E aí também o que é importante em Daniel 7 é o juízo pré-advento, uma fase do juízo final que ocorre para julgar o poder considerado antagônico a Deus, o chifre pequeno, e para dar o reino eterno aos santos. Então você percebe aqui, nesta visão, este aspecto, né, que também você pode explorar aí no seu estudo. Agora, esse surgimento desses 4 animais, desses 4 impérios surgindo do mar, ou seja, representando, não é, a confusão, a conturbação, a agitação entre as nações, nos ajuda também a entendermos Apocalipse, capítulo 13, 1 a 11. Por quê? E 11 a 18 também. Porque Apocalipse 13 fala agora não de 4 animais ou bestas, como fala Daniel 7, mas fala de 2 animais ou 2 bestas, que surgiram também do mar. Isso aqui também é significativo. Essas 2 bestas também surgiram do mar. Representa um poder religioso, a besta que surge do mar. A besta que surge da terra representa um poder político. Então vai haver uma união entre igreja e Estado pouco antes da volta de Cristo para perseguir os filhos de Deus. E essas 2 bestas, que interessante, uma dessas bestas surge do mar. Né? O curioso é que em Apocalipse 12, 16, uma dessas bestas, né, a segunda besta, surge da terra.
O curioso é que em Apocalipse 12:16, a terra serviu de ajuda para a mulher, que é o povo de Deus, a igreja. Agora, em Apocalipse 13, essa besta que surgiu da terra não vai servir de ajuda, vai ser agente de perseguição. Olha que interessante. Vou ler aqui para você e lhe dar uma breve explicação do que isso significa na interpretação de alguns intérpretes historicistas, tá bom? Em Apocalipse 12:16 é dito o seguinte: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão simboliza Satanás, né? Aqui. E, obviamente, este rio é toda a onda de perseguição contra o povo de Deus. Agora, diz que teve uma terra que socorreu a mulher e que abriu a boca para engolir toda essa onda de perseguição, para que a mulher, a igreja, aqui no contexto do Apocalipse 12, pudesse sobreviver. Muitos intérpretes historicistas viram aqui em Apocalipse 12:16 uma referência ao Novo Mundo, diríamos assim, a região do Novo Mundo fundada, que é os Estados Unidos da América. Muitos cristãos que foram perseguidos na Europa encontraram, entre aspas, um novo mundo, uma nova morada, uma nova realidade nos Estados Unidos da América. Os pais peregrinos lá se encontraram e formaram o que nós sabemos ser uma das nações mais democráticas do mundo. Todas as nações têm os seus erros, obviamente, onde há seres humanos imperfeitos, há imperfeição. Mas as bases da nação norte-americana é, obviamente, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então muitos intérpretes veem que esta terra que socorreu a igreja foram os Estados Unidos da América, naquele momento, né? Só que Apocalipse 13 fala de uma besta que surge da terra. E que agora essa besta que parece cordeiro, diz o verso 11, vai agir como dragão. Então nós vemos aqui que futuramente os Estados Unidos da América, ao se unir com a igreja, né, será um agente de perseguição, né? Então nós temos boas indicações aqui para interpretarmos Apocalipse 13 desta forma. Obviamente, eu dei aqui para você um breve vislumbre, tá? Para se aprofundar nesse tipo de assunto e ter mais dados, é óbvio, será importante você ter um comentário bíblico, algumas literaturas que podem lhe ajudar. Por exemplo, tem uma obra aqui chamada A Lei Dominical Nacional, de Alonso T. Jones. Para você entender algo sobre essa nossa interpretação historicista do papel tanto do papado quanto dos Estados Unidos na profecia, esta obra seria interessante você ler. Ali mostra que em dezembro de 1888 houve uma discussão no Senado americano e Alonso T. Jones esteve presente. Ele teve um debate com um senador chamado Blair, porque ele queria impor uma lei dominical nacional. Essas leis, existiam algumas leis dominicais em alguns estados norte-americanos. E olha o que acontecia, e este livro conta-nos. Batistas do sétimo dia, judeus e alguns adventistas do sétimo dia já estavam sofrendo perseguição. Por exemplo, pagar multas por trabalhar no domingo. Algumas pessoas sofreram até passar alguns dias, algumas noites na prisão, ou desapropriação. Então, este debate que Alonso T. Jones teve, ele apresentou isso lá no Senado, na época, em dezembro de 1888, ajuda você a entender o contexto do porquê que pioneiros, adventistas, protestantes, viram os Estados Unidos nas profecias, né? E nós cremos que isto vai acontecer no futuro, não hoje, obviamente. O futuro a Deus pertence e só Ele que vai poder nos dizer, né, quando isso vai acontecer. Mas como não faz parte da revelação do texto bíblico, o que nós devemos fazer é ficar atentos às profecias, lermos alguns livros. Um comentário muito bom que eu sugiro também é do Ranko Stefanovic. Eu até estou preparando, amigos, e eu espero que seja do interesse de vocês, até vou deixar depois mais uma pesquisa.
Eu estou preparando uma comunidade só para estudar profecias, né? Esta comunidade vai ser uma bênção. Eu vou precisar, obviamente, do seu apoio para a manutenção disso, mas a bênção vai ser que cada pessoa vai manter esta comunidade de acordo com as suas condições. Não vai ter preço estabelecido, tá? Alguns valores serão disponibilizados para manter a comunidade, manter a plataforma, para eu também me dedicar, comprar livros, fazer estudos. E se você quiser participar, para mim vai ser uma honra, né, ter você nesta comunidade. Mas enquanto isso, indico esses livros que eu mencionei para você se aprofundar ainda mais no estudo. Para finalizar, amigos, o nosso estudo aqui da semana, vamos para a última parte da lição, que mostra o papel do povo de Deus neste momento em que o governo de Deus não foi ainda plenamente estabelecido. Qual é o papel do povo de Deus no momento em que os seres humanos brigam, disputam por poder das maneiras mais desonestas que você pode imaginar, das formas mais antidemocráticas que podemos imaginar? O que o povo de Deus deve fazer? Isso está revelado em Apocalipse capítulo 10. Um comentarista chamado G.R. Beasley Murray, ele diz o seguinte, que quando lemos Apocalipse 10, 1 a 14, 10 verso 1 até o capítulo 11, 14, o tema central é isto: qual é a tarefa da igreja nesses tempos turbulentos? Já que impérios surgem do mar, já que bestas surgem do mar, surgem da turbulência que há entre as nações e da instabilidade, qual é a tarefa da igreja nesses tempos turbulentos? Se você responder a esta pergunta, você vai entender Apocalipse 10, verso 1, até o capítulo 11, verso 14. Aqui no capítulo 10, temos uma visão aqui muito interessante. João, ele recebe a ordem de comer um livrinho. Ele vê um livrinho aberto, e olha que interessante, este anjo forte que deu o livrinho, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, diz o verso 2. Ou seja, a mensagem deste livrinho é para todo mundo. Ok? Aí, este livrinho, ele corresponde, esta visão de comer um livrinho, corresponde ao que aconteceu com o profeta Ezequiel. Se você perceber Ezequiel, capítulo ali, final capítulo 2, capítulo 3, ele recebe uma ordem parecida. E este livrinho, essa experiência agridoce, ou seja, o livrinho é doce na boca, mas amargo ao estômago, representa a experiência do profeta em dar a mensagem, mas ao mesmo tempo ser rejeitada. Essa experiência agridoce de Apocalipse 10 está relacionada lá a Ezequiel. Então, quando o profeta deu a mensagem, a mensagem de Deus é doce, mas quando o povo a rejeita, a experiência para o profeta e para Deus é muito amarga. Então, o que você percebe aqui? João tem uma visão, e nesta visão ele come este livrinho. E esta experiência agridoce representa o trabalho do povo de Deus em pregar o evangelho, mas ao mesmo tempo mostra a decepção que vai nos acompanhar por muitos rejeitarem a mensagem. Essa experiência tem muito a nos dizer. E qual seria o conteúdo deste livrinho? De acordo com Ranko Stefanovic, no seu comentário, que eu indiquei, até vou deixar o link também aqui depois na descrição, este livrinho representa a expansão do conhecimento do livro de Daniel. Lembra que em Daniel 12, verso 4, diz que o livro foi fechado e que o saber sobre esse livro se multiplicaria? Então, é a referência a Daniel. E de acordo com Ranko Stefanovic, o conteúdo deste livrinho é o conteúdo do capítulo 12, verso 1 do Apocalipse até o capítulo 22, verso 5. Então, todo aquele conteúdo
é o conteúdo do livrinho que a Igreja de Deus, juntamente com o Evangelho, tem que pregar para todas as pessoas. Então aqui mostra a experiência do povo de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui nesse texto, né, a experiência do povo millerita, né, os seguidores de Guilherme Miller, que pregaram sobre a volta de Cristo, esperaram a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844, mas como eles erraram em marcar uma data para a volta de Cristo, tiveram uma grande decepção. O estudo das profecias de Daniel 8,14 estava correto. Eles não entenderam o evento que acontecia. Os mileritas pensaram que a purificação do santuário seria a purificação do planeta Terra pelo fogo, a purificação da igreja quando Jesus voltasse. Então entenderam que a purificação do santuário era a volta ali de Jesus. Mas não. A purificação do santuário era o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. E depois foi chegando-se a um consenso. E aí as pessoas puderam entender melhor esse aspecto e perceber que o evento era outro. E que nós não podemos e não devemos marcar datas para a volta de Jesus Cristo. E aí, os mileritas entenderam esse texto como Deus falando o seguinte para eles: olha, esse livro, a notícia da volta de Jesus, foi doce como mel para vocês. Mas o desapontamento por ele não ter voltado foi amargo ao estômago. E aí a razão é dada no verso 11 do capítulo 10. Ó. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, Jesus não voltou ainda, porque a igreja precisa cumprir com o seu papel de pregar o evangelho a todo mundo. E de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, este evangelho deve ser contextualizado em 3 avisos de Deus para a humanidade. Para que a humanidade adore a Deus como Criador e não aceite o sinal da autoridade humana em lugar do sinal da autoridade divina. Ok? Então este é um resumo muito pequeno, obviamente, desse assunto. E eu preciso, obviamente, abordar isso em outros vídeos para estudarmos melhor e não gerarmos confusão. Eu finalizo mostrando para você que um dia todas as formas de governo humanas, né, deixarão de existir, porque vai existir apenas o governo de Deus. Né? Deus o Pai, o Cordeiro, o Espírito Santo também, obviamente. Deus vai ser o único líder, Deus vai ser o único rei, o único presidente, e aí sim, todos viveremos para sempre em um mundo sem pecado, sem dor, sem corrupção, sem disputas, sem guerras, sem egoísmo, sem maldade. Quando Cristo voltar, vai se cumprir aquilo que está em Filipenses 2, 10 e 11. Ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos reconhecerão que Cristo é o Senhor. Queiram ou não. Alguns, quando Jesus voltar, vão se alegrar. Como lemos, por exemplo, em Isaías 25, 8 e 9. Paulo fala da volta de Cristo com uma bendita esperança em Tito 2,13. Agora outros, por estarem despreparados e por não crerem em Deus e na volta de Cristo, estarão desesperados, como diz Apocalipse 6, 14 a 17. A escolha é sua e é minha. A qual desses grupos vamos participar? Dos que estarão preparados e felizes quando verem Jesus nas nuvens dos céus? Ou faremos parte do grupo despreparado, que não creu, que não aceitou o convite divino e que, de acordo com Apocalipse 6, 14 a 17, vai pedir para as montanhas e os rochedos caírem sobre eles, para os esconderem da face de Cristo, os esconderem da face daquele que rejeitaram ao longo de toda a vida. A decisão a qual desses grupos vamos pertencer cabe a mim, cabe a você apenas. Mas queiramos ou não, creiamos ou não, um dia todos reconhecerão que Cristo é o Senhor. Que você faça parte do primeiro grupo. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, não deixe de curtir. Se inscreva no meu canal. Será muito importante para eu poder notificar você a respeito de outros conteúdos. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com elas também.
tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.